Este é o vídeo 4 da nossa aula 6 de Teologia Sistemática 1. Sobre os meios da revelação, ainda, nós temos a palavra como meio de revelação e também a questão da palavra interior. Isto quer dizer que a estrutura racional do homem não pode ser entendida sem a palavra, na qual a estrutura racional da realidade é compreendida. A pregação da igreja, por exemplo, pressupõe uma compreensão das funções expressiva e denotativa da própria palavra, acrescentadas à sua função comunicativa. Quando se pensa em palavras, se pensa em comunicação. E é preciso compreender essas funções expressiva e denotativa da própria palavra. Claro, acrescentadas, como já disse, à sua função comunicativa. Assim, pode-se afirmar que a mensagem bíblica não pode ser interpretada sem princípios semânticos e hermenêuticos. A palavra comunica a experiência autorrelacionada e inacessível de um eu-pessoa para outro eu-pessoa, de duas maneiras: mediante a expressão e mediante a denotação. Existem os elementos da comunicação e suas funções da linguagem: o emissor, o canal e o receptor. O emissor, aquele que emite a mensagem através de um código, de um canal que ela possui, para atingir o receptor. E para que isto possa acontecer, é preciso ter consciência sobre essas duas maneiras da própria comunicação, da expressão e da denotação. Vamos ver aqui o poder denotativo da linguagem. O que significa? É a sua capacidade de captar e comunicar sentidos gerais. Então, a denotação, ela comunica sentidos gerais. Eu inseri aqui uma figurinha no slide, num diálogo entre uns bichinhos aqui, como se fossem seres humanos. Então, 3 quadrinhos. Então, o chefe aqui, né? Ele diz, o diretor aqui da fala, da reunião, e ele diz o seguinte: como técnico, meu trabalho se baseia no binômio técnica, força e disciplina. E aí, o grupo que está ao seu lado diz, ou à sua frente diz: isso dá trinômio. Não é binômio, é trinômio. E ele responde: e não tolera o literalismo em questões semânticas. Portanto, a denotação é algo que envolve sentidos gerais, técnicos, enquanto que o poder expressivo da linguagem é a sua capacidade de revelar e comunicar estados pessoais. Eu separei aqui, por exemplo, alguns trechos do capítulo 13 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Uma linguagem expressiva, comunicativa, usada pelo apóstolo Paulo.
1 Coríntios 3 e 4. O amor é paciente, aqui ele está descrevendo o que é o amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13, 13, fazendo a sua conclusão. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. É uma linguagem diferente da linguagem técnica. Portanto, por exemplo, ainda, uma equação algébrica. Vamos pegar aqui a equação do segundo grau. Ax elevado ao quadrado mais bx mais c igual a zero. X igual mais ou menos x igual menos b mais ou menos, aí abre um radical, b elevado ao quadrado menos 4ac sobre 2a. É uma expressão algébrica que tem um caráter quase exclusivamente denotativo. E um grito. A pessoa grita. Quando alguém grita, esse grito tem um caráter quase exclusivamente expressivo. Se alguém está gritando, é porque está com dor ou precisando de ajuda, expressa algo muito pessoal, referente mais à própria pessoa do que estados gerais, como da equação algébrica. Assim, a maior parte da linguagem se move entre dois polos. Dois polos. Atenção para isto. A maior parte da linguagem se move entre dois polos. Quanto mais científica e técnica, tanto mais perto do polo denotativo. Quanto mais poética e comunitária, tanto mais perto do polo expressivo. A linguagem como um meio de revelação, ao contrário, tem o som e a voz do mistério divino, em e através do som e da voz da expressão e denotação humanas. A linguagem com esse poder é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não contém nem mandamentos revelados, nem doutrinas reveladas. Ela acompanha e interpreta situações revelatórias. Portanto, a palavra de Deus, ela é clara e ela deve ser bem comunicada para que encontre os receptores. E a igreja tem esse poder de usar a palavra para edificar pessoas, para construir uma existência melhor, para moldar o caráter das pessoas, para humanizá-las, para que elas sejam, por exemplo, não só religiosas, não só simplesmente observadoras, como os gregos, mas que elas se modifiquem, que se tornem uma nova criação de Deus e possam conviver consigo mesmas e com as outras pessoas e com a comunidade, com a sociedade. E a palavra de Deus, ela tem esse poder quando bem transmitida e vivida, experimentada pela igreja. Assim, os meios tradicionais de revelação são, por exemplo, em continuidade aqui, 3. A natureza, a história e a constituição do ser humano. A natureza, quanto à natureza, a própria Escritura afirma que existe um conhecimento de Deus que se revela pelas obras criadas. O Salmo 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Romanos 1, 20 também. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1, 20 que ninguém se torna
é indesculpável, porque Deus se revela como tudo isso veio a existir. Então é preciso ficar como o salmista no Salmo 8, ó Senhor, Senhor nosso, quão maravilhoso é o teu nome em toda a terra. É para ver e contemplar que há um Deus que criou todas as coisas. Todos são indesculpáveis. A própria história, quanto à história, Deus está atuando no mundo e move-se em direção a certos alvos. Pode-se afirmar que Deus faz história, Deus usa quem Ele quer, o povo que Ele quer para cumprir os seus decretos. Um exemplo de revelação de Deus na história é o próprio povo de Israel. Os povos de todo o mundo têm sua atenção voltada para esse povo. Em todo o tempo em que esse povo passou a existir, eis um sinal da existência de Deus. O ser humano, às vezes, a revelação de Deus é vista na estrutura física e na capacidade mental dos homens e das mulheres. Mas é fundamental observar que em suas qualidades morais, percebe-se melhor o caráter de Deus. O ser humano ele exerce o julgamento sobre o que é certo e o que é errado. Antes da revelação natural, Deus se comunicava com o homem oralmente, antes dele cair. A comunicação e a interpretação eram feitas diretamente por Deus. Gênesis 2, 15 a 17, 19, 24 e Gênesis 3, 8. Depois da queda, da desobediência do homem, Deus continuou revelando-se, mas de um modo especial, transmitindo-lhe a sua vontade e determinação. Vou ler um trecho só de Gênesis 4, de 1 a 16. E tem vários textos aí que você pode acompanhar mediante uma leitura, ainda que mesmo que seja uma leitura superficial. Gênesis 4, de 1 a 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Portanto, depois da queda, Deus continuou se revelando ao homem, mas de um modo especial, transmitindo-lhe sua vontade e determinação. E aí, o texto ele vai até no desdobramento do livro do Gênesis, todos podem observar as instruções que Deus, de forma especial, deu ao homem, à mulher, aos seres humanos e principalmente ao seu povo, o povo de Israel, que muitas vezes saiu do caminho, não atentou para a palavra de Deus. A queda fez também com que a revelação natural fosse insuficiente para o homem. O homem tornou-se um inimigo da natureza, ele a destrói com as suas próprias mãos. A chamada revelação oral era também chamada de revelação primitiva, que torna os pagãos indesculpáveis diante de Deus, como já vimos. E houve, por exemplo, uma deterioração no ensino divino. O
obscurecimento da mais pura luz de Deus, afundando-se a espécie humana no politeísmo, a imoralidade das mais grosseiras. Se existe uma revelação natural, também passou a existir uma teologia natural. E existem algumas opiniões da teologia natural que se contrastam em relação, por exemplo, à própria revelação. Por exemplo, a teologia natural afirma que, basicamente, a natureza não foi distorcida por nada que tenha ocorrido após a criação. Daí, o mundo que encontramos à nossa volta é basicamente o mundo que surgiu da mão criadora de Deus e como se pretendia que fosse. No próximo vídeo, nós continuaremos a refletir sobre a teologia natural. Até lá, então.